Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai entrar em mais um conteúdo. Vamos falar um pouquinho aqui dentro da imunologia clínica, né? Sobre as hepatites, tá? Nós vamos começar falando sobre as hepatites, né? E hepatite A, hepatite B, hepatite C e alguns outros tipos bem menos comuns de hepatite, bem mais lá na frente, né? Para então a gente conseguir entrar nos outros tipos de patologias, tá bom? Então a gente vai começar falando aqui dentro da imunologia sobre a hepatite A, ok? Bom, então a hepatite A, pessoal, quando a gente fala nesse tipo de inflamação do fígado, né? Se a gente for pegar aqui a divisão, né? It, tudo que termina em it é inflamação, né? E hepate aqui lembra hepato, que lembra fígado. Então, é a inflamação do fígado, do tecido hepático. Dentro de todas as hepatites que a gente tem, a gente fala em todas as hepatites, sendo elas, né, sendo as principais, as mais comuns, hepatite A, hepatite B e hepatite C. Dentro de todas essas aqui, a hepatite A é que a gente conhece como a hepatite mais branda, né? Um tanto quanto mais branda, mais branda na questão do tratamento, né? E até mesmo na questão da contaminação, né? Da possível transmissão. É um tipo de hepatite que, se fizéssemos uma sorologia da maioria de nós, né? Muito provável que a gente já tenha adquirido hepatite A em algum momento da vida e até mesmo que não saibamos, né? Porque a gente vai ver a forma, né, de transmissão, então é uma transmissão muito fácil, assim, de se contaminar, né, com esse tipo de vírus. Então, dentre todos os dois outros tipos de hepatite, essa é a mais branda, né, digamos assim. Mas, obviamente, pode também causar algumas consequências, né? Dependendo, obviamente, da imunidade do hospedeiro, daquele paciente. Então, hepatite é uma inflamação, como eu disse lá atrás, uma inflamação do fígado causada por um vírus. Esse vírus é chamado de HAV, ou vocês podem encontrar também de HVA, né? É a mesma coisa, que significa vírus da hepatite A, né? Só isso. É uma doença infecto-contagiosa, obviamente, e esse vírus da família da hepatite A aqui pertence a uma família chamada de família Picornaviridae, né? Essa é a família desse vírus, Picornaviridae. Pelo seu modo de transmissão, esse tipo de hepatite é típico de áreas menos desenvolvidas. A gente vai entender por quê. Áreas menos desenvolvidas, quando a gente fala desse tipo de região, são aquelas que as condições de higiene, de alimentação, de saneamento básico são precárias, né? Então, aqui a gente começa a entender que a hepatite A é um tipo de doença transmitida por meio da precariedade, por meio da falta de saneamento básico, né? Da falta de cuidado, de água tratada, de esgoto, tá? Então, por isso que a gente fala que é típico de áreas menos desenvolvidas, certo? Interessante desse vírus é que ele é até um tanto quanto resistente, né? Então, ele pode sobreviver por até 4 horas na pele das mãos e dos dedos, né? Então, se a gente for pensar, 4 horas é um tempo relativamente alto, né? Para que o vírus permaneça ali. Então, às vezes a gente tocou em algo contaminado, né? Ele não lavou as mãos, ele permanece ali na palma das mãos e a gente vai lá e leva a mão à boca. Então, nesse momento, a gente está tendo uma transmissão, certo? É extremamente resistente à degradação provocada por mudanças ambientais, o que facilita a sua disseminação e chega a resistir durante anos, olha só, durante anos a temperatura de até menos 20 graus, né? 20 graus Celsius negativos. Então, a gente percebe que é um vírus que ele é até resistente, né? Então, ele pode ficar ali no ambiente, numa boa, dependendo da condição de temperatura,
E quanto mais fria essa temperatura for, mais ele resiste, né? Então, o que pra gente, obviamente, não é bom, né? Pra ele, claro que é. Uma vez infectado, o paciente desenvolve imunidade contra a hepatite A pelo resto da vida. Então, já tive hepatite A, posso adquirir de novo? Não, né? Nunca soubemos, né? Nunca se soube de casos de reinfecção de hepatite A, né? Então, eu adquiri hepatite A em algum momento da vida, principalmente na infância, né? Então, quando criança, então não adquiro, não vou entrar em contato com a hepatite A novamente, certo? Na grande maioria dos casos, a hepatite A se comporta como uma doença benigna, na grande maioria, como eu disse, né? Porque depende muito do sistema imunológico do paciente. Geralmente evolui para cura espontânea, não exigindo tratamento medicamentoso e sem deixando sequelas. Quando o paciente precisa ter algum tipo de tratamento, geralmente são aqueles bem básicos mesmo, né? Uma reidratação oral, né? Porque o paciente pode se desidratar, então pode ter vômito, diarreia. Então, geralmente a reidratação, né? A suplementação. Mas no mais, é isso, né? Tudo bem até aqui? Bom, como forma de transmissão, então, como nós dissemos, a forma de transmissão da hepatite A é por via fecal oral, né? Então, fecal oral, quando a gente fala de, por exemplo, pegar, né, tocar, por exemplo, no ânus ali, né, foi ao banheiro, se limpou, né, higienizou, no entanto, não lavou as mãos, né, então ele saiu do banheiro sem higienizar as mãos, tocou as mãos à boca. Então, essa via de transmissão aí, fecal oral, é a principal via, certo? Então, vou deixá-la em vermelho aí. Pode ocorrer também entre pessoas que utilizam piscinas com água maltratada e compartilham toalhas e lençóis imperceptivelmente contaminados por fezes. Então, como é um tipo de doença que se transmite dessa maneira, né, através dessa maneira, então, mesmo que o paciente esteja utilizando algo, né, que toalha, lençol, isso é muito pessoal, né, mas que porventura esteja sujo, né, então contaminado com as fezes, e a pessoa vai lá, toca sem saber e leva a mão à boca, né? Que é muito comum, né, pessoal? Sem saber que tem, né? Tá sujo ali. Isso também pode haver uma transmissão através dessa via, né? De uma maneira, digamos que por maneira mais indireta, né? Certo? Não raro, ocorrem surtos em acampamentos ou em grupos que realizam caminhadas e trilhas e utilizam água de rio, lagos ou poços para consumo, né? Fato, né? Então, acampamento, dependendo do público, então, assim, crianças que muitas vezes fazem xixi na água, evacuam na água, né? Então, fezes na água, né? E ali ela vai e introduz, ela ingere, essa água, né? Então, que não é própria para o consumo, ela vai lá e ingere, né? Então, por conta disso, pode haver até mesmo surtos, tá? Nesses locais, em acampamentos, por exemplo, certo? Essas águas não tratadas podem estar aparentemente limpas, no entanto, contaminadas. Aí, deixo aqui também, pessoal, a questão da água da torneira, né? Que tem muita gente que tem o costume de ingerir a água da torneira, de tomar a água da torneira ao invés do filtro. Pode ser que não tenha nada, né? Pode ser que às vezes você que esteja me ouvindo fale assim, mas eu tomo água da torneira a vida inteira, nunca tive nada, né? Às vezes até o organismo se adapta àquilo, mas não é o mais recomendado, obviamente porque essa água não passou pelo tratamento devido. Então, assim, muitas vezes, como ela não passou por esse tratamento que deveria ter passado, essa água pode estar contaminada e a água que a gente ingere, então, entrar, né, e causar, por exemplo, vômitos e diarreia, certo? Principalmente a diarreia, tá? Então, por conta disso, a gente também pode ter casos, né, de hepatite A, ok? Então, a hepatite A, ela não é considerada, vou até trocar esse termo, porque a gente não fala mais da ST, né? Porque até então falava, não fala mais. A hepatite A não é considerada uma IST. O que significa IST? Infecção sexualmente transmissível. Era DST, né? Era doença sexualmente transmissível, no entanto, foi alterado para I
porque nem toda infecção se transforma em doença. Então, né, não é uma infecção sexualmente transmissível. Como a gente viu, né, não é transmitida através da relação sexual. A não ser casos disso daqui, ó, relação anal seguida do sexo oral, sem proteção. Aí sim pode haver contaminação, né? Então, esse tipo de prática, aí sim a gente pode até chegar a pensar em casos de transmissão do vírus da hepatite A através disso, mas fora essa via, não, certo? Então, pela relação sexual ali, né, em si, não. Quais os sintomas desse tipo de hepatite, né? Geralmente, como a gente está dizendo que é uma inflamação do fígado, então o paciente tem a cor amarelada da pele e dos olhos, urina escura e fezes claras, né? Essa cor amarelada na pele, nos olhos, é o quadro que a gente chama de icterícia, né? A urina escura e as fezes claras, até às vezes bem sem cores, né? Sem cor, que é o quadro que a gente chama de acolia fecal, certo? Então, o paciente ele pode apresentar essa sintomatologia aqui, acolia fecal, além de icterícia. Sintomas iniciais geralmente são variáveis, então o paciente reclama muito de um mal-estar generalizado, de dores no corpo, dor na parte superior do abdômen, dor de cabeça, cansaço fácil, falta de apetite, febre. Ou seja, vocês podem ver que os sintomas eles são geralmente muito inespecíficos, né? São sintomas bem comuns a outras patologias, né? A outras doenças. Então, não é um sintoma comum somente de uma hepatite A. Então, a partir do momento que, por exemplo, né, na situação que a gente está vivendo aí da Covid, numa queixa como essa, né, dor de cabeça, cansaço, falta de apetite, febre, o que a gente vai pensar? O paciente está com Covid, né? Ninguém vai pensar que o paciente está com hepatite A. Então, são sintomas muito inespecíficos comuns a outras patologias, certo? Após, surgem tipicamente a coloração amarelada da pele, da mucosa, né? E que é o quadro de icterícia que eu falei lá atrás, né? Urina, então, passa a ficar escura, amarronzada, e a gente chama até uma urina com cor de Coca-Cola, do tanto que ela é escura, tá? E às vezes referida como até mesmo avermelhada, tá bom? Então, é uma urina bem escura. A hemoglobina, geralmente, ela é quebrada, né, em globina, que é a proteína, e M. A globina é digerida em aminoácido, que vai ser reutilizado, e o M continua, né? Se liga ao ferro, ele perde o ferro, e o pigmento que resulta é chamado biliverdina, que passa por uma ação de uma enzima, que é a biliverdina redutase, e passa a se transformar em bilirrubina, que é esse pigmento amarelo. Só que quando o paciente passa a não conseguir eliminar esse pigmento, né, nas fezes ou na urina, porque o fígado está inflamado, então o fígado inflamado não tem excreção. Se não tem excreção, isso tudo fica acumulado ali. E por isso que o paciente fica ictérico. Então, você olha para ele, ele tá amarelinho, né? Por quê? Porque tá ficando tudo retido. Todo esse pigmento tá retido, certo? Por conta do fígado que não tá conseguindo também cumprir o seu papel. Tudo bem? Então, isso é um pouquinho, pessoal, sobre a hepatite A, né? Que a gente tá vendo até então. Essa doença, essa hepatite, ela geralmente é benigna, como eu disse a vocês lá atrás. Os sintomas geralmente também são aliviados, né, são dispersados em cerca de 2 a 3 semanas, então relativamente rápido. E a cura total em torno de 2 meses, para o paciente manifestar anticorpo de memória para a hepatite A. E olha só que interessante, em menos de 1% dos casos acontece evolução para a forma fulminante. Então, pode existir? Pode, né? A gente não pode dizer que ninguém vai evoluir para uma forma mais grave. Porque pode acontecer? Claro que pode, como eu disse, depende do sistema imunológico, né? No entanto, essa porcentagem é bem rara, é bem baixa, né? E quando o paciente tem, então, uma rápida perda da função do fígado, o paciente pode evoluir para esses casos mais fulminantes. Depende das comorbidades que ele apresenta. E algo que eu quero que vocês grifem aí é que não existe forma crônica de hepatite A. Então, a hepatite A não se cronifica, tá? A forma fulminante, o paciente fica curado sem sequelas e imunizado contra futuras exposições do vírus. E muitos pacientes, vale lembrar também, que não apresentam nem sintomas. Então, passam por ela muitas vezes desapercebidos, tá? Então, isso é um pouquinho da hepatite A. A gente vai encerrar por aqui e continuar no próximo momento
falando sobre a questão do diagnóstico, do tratamento, da prevenção e questão de vacina, se existe ou não para hepatite A, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho até aqui e qualquer dúvida me chamem que estarei aí para sanar, tá bom? Muito obrigada, pessoal, até breve.